Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes da 106.9, né, Jornal do Meio-Dia. Isso. É uma satisfação estar aqui, agradeço o convite de vocês e falar em nome de 13 de maio, né, meus cumprimentos a todos de 13 de maio, que certamente são muitos que ouvem a 106.9 e estamos aí à disposição. Muito bem, seja bem-vindo aí, Gilmar. Obrigado pela presença, pela atenção conosco. A gente sabe que nesse tempo chuvoso, friozinho, né, tem que ter disponibilidade para vir e a gente agradece por isso. Vamos falar um pouquinho, Gilmar, sobre 13 de maio, a política. Nós estamos falando um pouco fora do ar. 13 de maio guarda ainda uma característica de pontas, não é? De oposição forte, geralmente marcada entre MDB e entre o Progressistas. Claro que outros partidos se aliam aqui, se aliam ali, mas ainda se guarda muito isso. Em 13 de maio a rivalidade lá ainda pega muito forte, né? Sim, ela é bem destacada, é bem marcante, é um percentual bastante significativo de eleitores que se identificam com aquele partido e eles seguem aquela linha ali, né? Então, fica polarizado. Sempre tem outros partidos, eu inclusive já fiz parte do PSDB em 13 de maio, fui inclusive presidente do PSDB também em 13 de maio, mas o partido não consegue sair daquele limite ali. Esses dois partidos acabam polarizando e definem a eleição. O quadro mais recente muda um pouco, porque vem o eleitorado um pouco mais jovem também, que tem menos essa característica. Muitos ainda têm, porque vêm de família, né? Isso está muito também identificado em famílias. Mas existe um pessoal já mais novo que já não tem mais essa ligação tão partidária. Mas mesmo assim, eu diria que em 13 de maio hoje tem 6 mil e alguma coisa de eleitores. Cada partido desses dois, MDB e o PP, o Progressista, ele chega aí próximo a 2 mil votos. Identificados. Identificados com aquele partido. Quer dizer, o restante é uma luta, né, no bom sentido, uma disputa para se conquistar, porque eles, de cada partido, praticamente se equivalem, então, assim. Sim. Se aproximam. Se aproximam. Mesmo que o MDB tenha ficado 16 anos fora do poder, desde 2004 até 2020, ele não perdeu essa identidade. E fica bem claro, quem quiser fazer algum tipo de trabalho em 13 de maio, vai ser via esses dois partidos, né? E já que tu comentou na questão dos 16 anos fora do poder, fora da prefeitura, já deu para fazer um balanço, um estudo, se foi melhor para o partido ou se foi um erro do partido em alguns momentos, em algumas escolhas, porque esses 4 mandatos, digamos assim, afastados da prefeitura? Bom, um partido, um grupo político, ele precisa ter uma organização. Mesmo ele tendo um eleitorado, digamos que fiel, se ele não tiver uma organização, se ele não tiver uma liderança que passe confiança para o eleitor, não vai ter trabalho que dê certo. E o MDB de 13 de maio aconteceu um pouco disso. Quando o Itamar Bonelli, que foi o último prefeito de 96 a 2004, quando ele deixou a prefeitura e não elegeu o sucessor, o partido meio que se desorganizou. Ele ficou meio sem uma liderança que inspirasse um pouco mais de segurança, né, por questões as mais diversas possíveis, né, mas ele não conseguia ter essa organização. Aí, em 2017, quando, em 2016, o partido não teve sequer candidato a prefeito, aí, então, se ficou muito mais evidente isso. E aí foi porque eu não era MDB, foi quando eu fui convidado para fazer um trabalho de reestruturação do partido naquele momento. Foi em janeiro de 2017 eu recebi o convite e aceitei. E aí a gente começou, então, a buscar gente identificada com o partido, mas gente diferente do que tinha até então. Novidades, nomes novos, com algumas características que tivesse uma função, que tivesse um trabalho,
que tivesse que não precisasse de política para sobreviver, que não tivesse como foco o salário, alguns quesitos, digamos, dessa natureza, para se identificar mais com o eleitorado, principalmente aquele eleitorado mais jovem, né? Uhum. E deu certo porque o atual prefeito, né, é um empresário, é uma pessoa com um nome tranquilo, bastante envolvido na comunidade, mas que nunca foi um vereador, nunca foi um candidato a nada. E o nome deu certo, o nome surgiu, veio como que é o natural, né, o próprio vice também. E também tem o outro lado, né, da moeda, que é o desgaste de quem está no poder, né? Então, juntando tudo isso, o partido se reestruturou, se renovou e hoje está no comando da administração de 13 de maio. Gilmar, quero confirmar com você, o prefeito, o Jailson Bardini, que é o prefeito Neném, ele e o vice-prefeito, eles migraram para o PL, confirma? O prefeito, o Neném, sim. O Everaldo, o vice-prefeito, não. O vice-prefeito continua no MDB. E essa composição, então, já sinaliza possivelmente para que se mantenha essa coligação para as eleições desse ano? Sim. Esse é o caminho natural, são os candidatos ao natural, né? De manter essa chapa. Claro, muda porque, como o Neném está no PL, né? Então, seria PL e MDB. Mas o grupo é o mesmo, o prefeito e o vice fizeram a opção de colocar os pré-candidatos a vereador na próxima eleição só do MDB, porque eles foram eleitos pelo MDB, a base de sustentação desse grupo é o MDB, né? O PL é por uma circunstância, digamos, é um preço que se paga para se ter recursos para 13 de maio, né? Esse ato do prefeito foi em benefício, quer dizer, são recursos de valor considerável para fazer obras importantes para o município de 13 de maio. Essa é a justificativa para o eleitor que votou num candidato do MDB e agora ele está no PL. Então, é em nome do município, é em nome desses recursos, é em nome dessas obras que já estão começando. Porque foi ventilado que o vice-prefeito Everaldo Silva havia passado para o PL. Então, ele se mantém no MDB. Ele chegou em um determinado momento, por aquela velha pressão política, digamos assim, né? Ele chegou a assinar, digamos, a ficha do PL. Mas, agora, antes do fechamento das filiações para quem quer ser candidato, ele confirmou, ele desfez, digamos assim, né? E ficou no MDB. Eu, como presidente do partido, isso passa por mim, né? Então, e o vereador o Juninho Bardini, que é irmão do prefeito, se mantém no MDB? Se mantém no MDB. Vocês tiveram o governo, digamos assim, o MDB teve um momento crítico na Câmara de Vereadores, né? De pouco apoio na Câmara de Vereadores, né? Muita oposição, digamos assim. Isso serve de um alerta para, de repente, essa campanha focar mais em conseguir eleger outros nomes, hein? É uma situação que você vai construindo, né? O MDB, como ele estava, né, não tinha prefeito e sempre com poucos vereadores, chegou a ter só 2 vereadores, né? Nessa eleição elegeu o prefeito, mas elegeu 3 vereadores só. Então ficou em minoria. Uhum. Isso em qualquer administração, tu não tendo a maioria, tu tem mais um empecilho, digamos assim, político. Uhum. Né? Mas o Neném, ele sempre tirou, desde a campanha, ele tirou o peso de partido nas atitudes dele. Eu não estou aqui por causa do 15, eu não vou fazer para ti se tu for do 15 ou se tu não for. Ele tirou totalmente esse peso. Então isso amenizou bastante a situação. Claro que numa circunstância mais delicada, né, quem tem a maioria faz a maioria, né, não tem como. Mas ele teve como contornar isso. O próprio Juninho, o irmão dele, foi presidente da Câmara no ano passado. Quer dizer, então, como presidente, ele também conseguiu amenizar algumas circunstâncias. E como ele não tem, assim, a administração dele, ela é bem transparente, não teve, assim, muito para onde fazer alguma coisa que pudesse vir a prejudicar. Né? Então, nesse ponto, não dá nem para dizer que teve problemas muito sérios. Problema normal do dia a dia, que faz parte de negociar com
partido. Esse clima mais tenso desse ano, de pautas travadas na Câmara por conta lá, foi mais agora o clima eleitoral pegando já então, senhor acha? Totalmente clima eleitoral, e aí buscando algum pezinho. Existe um movimento que fica muito claro nesse momento, que é o de desconstrução do adversário, né? Não se questiona nem a administração, mas o Neném é não sei o quê, tem a esposa dele que não quer que ele entre na política. Quer dizer, está se entrando numa coisa que eu não acho legal na política, tu ir no lado pessoal da pessoa, né, para tentar desconstruir a imagem dele. Mais ou menos é isso que está pegando nesse momento, assim, lá em 13 de maio, que nos mantém tranquilo, porque a administração está boa, né? Ninguém questiona a administração dele, então são coisas que a gente tem que ter tranquilidade que isso passa também. O que chegou para a gente em informação de nada jornalística, né, Marcelo? Chegou para a gente meio em fofoca, assim, é de que o Neném talvez não quisesse voltar agora nesse ano, que o Neném talvez quisesse ficar cuidando dos seus negócios, das suas empresas. Isso chegou para vocês também? Houve alguma conversa? Ou essa parte está garantida, o Neném é o candidato? Não, essa conversa, ela existe e a gente não nega, não foge, não esconde, essa conversa circula sim, por questões pessoais dele. Mas eu converso bastante com o Neném e tem uma situação que às vezes as pessoas não se atentam ou não é interessante se atentar. O compromisso que o prefeito assumiu ao fazer esse acordo, digamos assim, né, com o governo do Estado por mais recursos, deixa ele numa situação que ele não tem, digamos que, opção de escolha. Porque se ele não for, o porquê que o governador do PL fez esse... É uma questão extremamente política, né? Um posicionamento um compromisso que ele assumiu. Ele assumiu um compromisso. E se ele não for candidato, tu imagina como vai ser politicamente para ele enfrentar um governo do Estado, entende? Então uma situação que não tem absurdo, volta. Né? É um absurdo a postura do governador, né? Usar o cargo, usar a força do governo para arrancar nomes para o seu partido. Isso é uma coisa... Hoje em dia, 2024, e não é nem as escuras, não é uma coisa que a gente ouviu falar, não, é as claras, é jogando pesado, é uma coisa, uma política, enfim, cara, mas vamos lá que a conversa é outra, Marcelinho. A gente sabe que nos cenários estadual e nacional, é preciso manter o canal aberto do Diretório Municipal com os cenários estadual e nacional, né, com esses cenários. Vocês têm essa relação, essa conversação também, né, com as esferas diretórios estadual e em sintonia com o Diretório Nacional? Sim, a gente tem coisa que tem que ter, né, esse caminho, mas a gente está num grupo de pessoas que formam hoje a liderança, digamos, do MDB de 13 de maio, muito focado e muito preocupado com as situações de 13 de maio. A gente não concorda com alguns posicionamentos, principalmente a nível federal do MDB. Né? A nível estadual já é mais tranquilo, né? O relacionamento é bom com todos eles. Mas fica claro essa questão política, né, de posicionamento. Então, aonde é que eu como presidente do MDB, o próprio prefeito, aonde é que ele tem ingerência em alguma coisa? Só em 13 de maio. Então, o foco é ali, a gente está preocupado com a situação dali. 13 de maio é um município extremamente de direita, digamos assim, né, com esse viés mais à direita, né, e o MDB a nível nacional já não é assim. Então, essa característica a gente preserva aqui, mantém, e a tendência é continuar assim, até porque mais ou menos o que o eleitor, o cidadão de 13 de maio também tem esse viés. Então, encaixa. Então, a gente está mais preocupado com a situação política do município do que com as outras esferas em termos de partido, né? E até porque, se for cair nisso de discutir problemas partidários, está sobrando muito pouco, né? Todos os partidos tiveram muitos problemas aí. E hoje é uma situação, amanhã pode ser outra. Pode ser outra. E aí tu tem que te adaptar, tu tem que ter essa percepção. O município, com recursos próprios, não consegue fazer muita coisa, então tu tens que estar junto com todo mundo. Como o Neném costuma dizer, eu já vendi um vereador para um, outro vereador para outro, mas é em busca de recursos, né? E ele tem conseguido. É o prefeito dos últimos tempos que mais conseguiu recursos
para infraestrutura, para saúde, para educação, para tudo em 13 de maio, porque ele tem esse foco. Ele faz projeto, tem uma necessidade, primeiro tem que fazer o projeto, ele deixa o projeto pronto e depois leva o projeto, pega um deputado, pega outro, independente de partido. Né, para se ter uma ideia, tem emendas e tem gente de 13 de maio que é do PT, né, e que buscou recursos, ajudou a buscar recursos. Entende? Então, quando você tira um pouco o peso do partido político, você consegue abrir um horizonte um pouquinho melhor para buscar recursos. Mas isso, para os MDBistas mais antigos, a geração mais antiga, isso não dá um certo nariz torto, não dá uma certa antipatia a essa ideia de conversar, de dialogar com tantos partidos? Porque aquela coisa do manda brasa e tal, não cria um certo transtorno para a gestão do partido? Não enxergo como transtorno. Existem opiniões diferentes, sim, a gente precisa respeitar, né? A gente precisa de todo mundo tem que fazer parte. Existe, claro, como em todo lugar, aquelas pessoas mais tradicionais, sim, né? Mas a gente conversa com todo mundo, a gente justifica as atitudes na prática, né? Entende? Então, até o momento, a gente não teve nenhum problema, digamos assim, mais sério, né? A gente respeita todos, mas é uma linha um pouquinho mais aberta, digamos assim, um pouco mais aberta, mas respeitando esses princípios, né? Uma coisa que eu comento sempre, em algumas situações, gente, preste atenção quem são os nossos eleitorados. Né? Tem que ter, o nosso segmento tem que ser aquilo que é necessidade, aquilo que eles querem. Como é que vai ser recebido cada atitude. Num primeiro momento, ano passado ainda, quando surgiu essa possibilidade do Neném se filiar no PL, eu digo, Neném, eu como presidente do partido sou radicalmente contra. Entende? Mas a coisa anda e aí chega, quando você tem na sua mesa projetos como asfaltar a Uruçanga Baixa, lá na Santa, Nossa Senhora Aparecida, asfaltar uma comunidade importante de 13 de maio, que é Morro das Pedras, fazer um centro de convivência, né, com piscina para idosos ali em 13 de maio. Poxa, tu olha a importância que isso tem para 13 de maio, você começa a repensar. Né? Você começa a medir, peraí, isso é um jogo político do governador? Sim, mas ele tem a caneta na mão. Então tu fica numa situação, ou tu faz isso, ou não sabe se quando tu vai conseguir fazer isso. O que me estranha no governador é que ele não faz isso, ele não ameniza com o governo federal. Ele segue até quando Santa Catarina vai andar de costas para o governo federal, eu não sei. Mas, enfim, vamos lá. 12h42, Marcelinho. Voou o tempo, rapaz. Bora encaminhar as últimas. Estamos conversando com o presidente do MDB de 13 de maio, Gilmar Recchia. Gilmar, nessa composição, nessa fase pré-eleitoral, em breve entraremos no período de campanha. Qual é o plano do partido em termos de o número de candidatos a vereadores e a participação das mulheres? Bom, hoje a lei eleitoral, né, ela limita até o número de candidatos, né? Então, o MDB ele vai com 10 candidatos e com, no mínimo, 30% mulher, né? E se encaminha aí para ter 4 mulheres pré-candidatas e 6 homens pré-candidatos a vereador. Deixa eu confirmar. Hoje, na Câmara de 13 de maio... Desculpa só um pouquinho, que essa informação é importante. Se encaminha para 10 candidatos, sendo 4 mulheres, então. Isso. Olha, é uma margem fora da curva na média, né? Vai chegar 40%. A gente tem procurado dar foco nisso e para isso a gente tem um apoio muito importante em 13 de maio, que é da Mirielle Maganin, ela é vereadora e ela já no segundo mandato, sempre com uma votação boa, bastante identificada com o MDB, já de família, e nesse sentido ela ajuda, né? Ela encoraja outras mulheres a também ser candidatas. Porque hoje ainda é muito pesado ser candidato, né? E eu me lembro da fala do ex-prefeito Juarez Ponticelli, que diz, ainda mais vereador, ele diz, cara, vereador é dedo na cara, a cobrança é na rua. Então, quando tu vê isso acontecer com os outros, será que eu quero para mim, né? E um ponto que se coloca nessa entrevista, nessa série de entrevistas com os presidentes de partidos, é que para um projeto de continuidade, que seria no caso, né, dessa composição atual em 13 de maio, qual a sua visão de médio e longo prazo, a necessidade de 13 de maio em termos de implementação de ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura? O que você considera prioridade? Qualificação profissional, talvez?
É uma sequência, né? É uma sequência. Eu acho que o Neném, nessa gestão dele, ele deu bastante foco, o atendimento no posto de saúde melhorou em termos de horários, né? E esticando mais o horário, em termos de profissionais da área de saúde, né? Específicos, né? Ampliou bastante, atendimento, até o próprio fornecimento de medicamentos melhorou bastante, e isso precisa continuar porque a necessidade da população é cada vez maior. A educação, plano de carreira que não existia, foi montado nesse momento, então o profissional é mais bem atendido, né? Trabalha com uma organização melhor. A Obras, né? Secretaria de Obras, o Gebinho fez um trabalho, que agora se licenciou porque ele é um pré-candidato, né? Fez um trabalho extraordinário com o apoio da Prefeitura no sentido de ter máquinas, né? A patrulha mecanizada, com tratores novos, com escavadeira, a agricultura entrando dentro da propriedade com máquinas e equipamentos para fazer trabalho. Então, isso tem que ser uma sequência, isso não pode perder o foco. Né? O próprio esporte também. Entende? Então, tem que ser nessa linha, tem que ser nesse segmento, sem perder esse foco, sempre buscando mais recursos, porque a Prefeitura sozinha, com recursos próprios, não consegue. A gente está estourando praticamente o nosso tempo, mas tu tocaste no assunto das obras e da máquina poder entrar nas propriedades e fazer o trabalho. Foi preciso alguma mudança de legislação? Te pergunto isso porque em Laguna houve problemas, né, da máquina do município trabalhar na agricultura dentro da propriedade. Em 13 de maio isso não foi problema, a legislação permitiu? Não foi problema porque foi aprovado um projeto, que me foge o nome agora, Mais Agricultura, uma coisa assim, que prevê que a máquina pública faça trabalho dentro da propriedade, que é onde trabalha um trator, aquele produtor que não tem um trator, o trator pode ir lá, pode preparar a terra, pode semear, pode colher, né? Então isso é legal. Claro, o produtor paga, mas é um valor que, digamos, paga o combustível, se pagar, entende? Mas é legal, é tranquilo, isso acontece, já acontecia de certa forma antes e foi ampliado isso agora. Foi ampliado, inclusive com escavadeiras para preparar terreno, para, né, propriedades, enfim, é tranquilo. O vereador Júnior Bardini, ele manda uma mensagem aqui, diz que parabeniza o presidente do MDB de 13 de maio, Gilmar Recchia, pelo trabalho que vem realizando. É, de fato, um grande conciliador, né? Essa aí é a sua marca registrada? Um abraço, Juninho. Juninho é um grande guerreiro, um batalhador, é irmão do prefeito, né? Ele tem o trabalho dele, aquela pessoa que não tem preguiça, sabe? Ele é muito batalhador, ele tomou umas posições, de certa forma, até meio polêmica dentro do partido, e a função da gente, nesse momento, é realmente conciliar, porque a gente precisa de todo mundo tem o seu valor e as opiniões diferentes, ela existe, não tem como. O segredo é tu saber administrar isso. Né? A tua opinião foi contra, então não serve. Não é isso. Vamos fazer um caldo disso aqui para que sirva para todo mundo. E o Juninho, ele é muito ativo, né? O Juninho é muito ativo, ele tem as ideias dele, ele vai para cima. Então, assim, tem alguns pontos que não fecha? Tem. Mas tem aqueles que compensa com folga, né? Gilmar, a gente precisa fechar o nosso tempo para ser igualitário a todos. Os nossos 20 minutos passaram voando conversar contigo. Te agradeço aí pela atenção. Agora eu estou falando do tom conciliador e eu aqui, né, viajando. Pô, se o ex-governador Carlos Moisés tivesse levado o Gilmar para ficar do lado dele, talvez tivesse sido eleito, sido reeleito, porque faltou talvez esse tom conciliador aí com o Carlos Moisés. Ele perdeu para ele mesmo. Não foi? E rapaz, se ele tivesse um outro tom na administração, o Jorginho sequer seria candidato. Essa é a minha opinião, né? Porque ele seria o representante do PL no estado, né? O perder para ele mesmo acho que é excelente, né? Perdeu para ele mesmo. Sim, ele se entregou e foi cedo. Foi ali no final do primeiro, no segundo ano, ali ele entregou o cargo. Foi. Talvez um pouco de inexperiência política dele. Talvez. É uma pessoa bacana, tudo um profissional, né? Excelente, mas talvez na política ele faltou um pouquinho desse jogo de cintura aí, né?
Gilmar Reck é presidente do MDB de 13 de maio. Seja bem-vindo ao H2O, espero que seja só o nosso primeiro encontro, que a gente possa estar mais presente em 13 de maio. Ainda não podemos falar das novidades de 13 de maio, mas vem novidades da H2O para 13 de maio também. Obrigado pela presença, volte sempre, conte conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e contem sempre com a gente para o que for preciso, alguma informação, qualquer coisa, estamos sempre disponíveis aí, sempre correndo atrás do tempo, porque está tudo muito ajustado, né? Quase que eu chego atrasado aqui, está difícil até de atravessar Jaguaruna hoje em dia, né? Tá, o trânsito está pesado. Muito obrigado e sorte aí para a rádio aí nesses projetos aí, que dê tudo certo e que valorizem sempre 13 de maio, né? Imagina, nossa antena, nossa sede está lá em 13 de maio, precisamos. Né? E outra coisa, vamos contar contigo para nos ajudar aí, né, Marcelinho? Com a terceira fase desse projeto, que aí vai ser os debates eleitorais, aí já com as candidaturas definidas, homologadas, a partir de 15 de agosto, a gente quer partir para os debates eleitorais, com clareza, da mesma forma, com respeito, com espaço para todos poderem se posicionar. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, contem com a gente.